Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma oportunidade apologética, mais um momento para a gente poder aí conversar de alguns assuntos interessantes. Eu já disse, mas vou reiterar. O adventismo e o catolicismo são parecidos. Ambos os movimentos possuem uma padroeira. A Igreja Católica Romana transformou Maria, simples serva do Senhor, em um objeto de culto. A Igreja Católica hoje trabalha, seriamente falando, na possibilidade de colocar Maria dentro da Trindade, já que para eles Maria é a mãe de Deus. Logo, ela deve estar na Trindade. Obviamente que é um descalabro imaginar um ser humano dentro da Trindade. Mas é assim que caminha o catolicismo romano. O adventismo do sétimo dia vai no mesmo caminho. Eu tenho falado aqui. Eles praticam o que eu chamo de whitelatria. Muitos deles, graças a Deus não são todos, são seguidores ferrenhos de Ellen G. White. É difícil, dentro dos movimentos sectários, uma idolatria tão densa quanto nós vemos no adventismo pela pessoa de Ellen G. White. Eu já mostrei aqui para vocês sobre a ficha do batismo. Você não pode se batizar, eu pus aqui até o Sérgio Monteiro falando, que você não pode se vincular à Igreja Adventista do sétimo dia e não crer que Ellen G. White é o espírito de profecia. Então veja, todo adventista está debaixo de maldição, porque está debaixo do espírito dessa mulher em um nível idolátrico. Por isso que na nossa igreja, e por isso eu recomendo para quem está nos assistindo, quando você receber um adventista, faça o discipulado e o batize, porque o batismo que ele faz e ele pratica passa pelas mãos de Ellen G. White, não em Jesus Cristo. A pessoa tem que confessar quantos livros leu do Espírito de Profecia e se aceita Ellen G. White como Espírito de Profecia. Logo, esse batismo em que está inserido o adventista é um batismo idólatra ou um batismo whitelotra, que não presta para o culto a Deus. Está vinculado, está maculado com a humanidade, com a idolatria. Não pode essa pessoa estar diante de Deus colocando uma outra pessoa além de Jesus Cristo como mediador. 1 Timóteo 2,5 está escrito que só há um mediador entre Deus e os homens. E o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas para não ficar nas minhas palavras, escute agora Leandro Quadros, o garoto propaganda do Novo Tempo, falando e corroborando com esta idolatria que eu estou explicitando aqui. Eu vou soltar para você, você acompanha comigo aí. Outro detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for para o céu da boca do tigre, eu repito. O tempo que você e eu passamos no Instagram, no WhatsApp, se reduzíssemos pela metade, eu tenho certeza, muitos aqui não leriam menos de 20 livros por ano. Bem, vamos lá. Está aí o Leandro Quadros
Diga-se de passagem, a crítica que ele faz à dependência das mídias sociais é positiva. Neste aspecto, ok. Agora observe, ele fala tranquilamente, concomitantemente, entre ler Bíblia e ler Ellen White. E ele coloca ou fomenta entre os seus seguidores, ou deveriam ter o desejo de ler pelo menos um livro de Ellen White por mês. Olha o nível de idolatria, ou whitelatria. E de novo, ele coloca a Bíblia e Ellen White no mesmo patamar de santidade, de autoridade e de inspiração. E aí, quando a gente lê, eu me lembro que uma vez eu li esse texto aqui da Revista Adventista, um teólogo adventista malandramente insinuou que eu estava tirando a Revista Adventista do contexto. Bem, vocês estão me ouvindo aqui agora, vocês acabaram de assistir o senhor Leandro Quadros falando. Agora eu vou ler o texto que eles me acusaram uma vez de tirar do contexto. Olha aí, Profissão de Fé Adventista. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Revista Adventista, fevereiro de 84, página 37. O que eu disse é o que está escrito aqui. Eu disse que há uma equalização entre Bíblia e os escritos de Ellen G. White. Eles colocam no mesmo patamar. E isso, para mim, é idolatria. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente, não se pode colocar Ellen G. White no mesmo nível da Bíblia Sagrada. E se você assistir aí os cultos adventistas, os preletores adventistas, você vai observar que eles citam a Bíblia e citam Ellen G. White concomitantemente, intercambiando. Olha, João disse isso e Ellen G. White falou aquilo, como se ambos fossem do mesmo nível inspiracional ou do mesmo nível de inspiração. É inaceitável isso. Mas olha, não é que os adventistas estão idolatrando Ellen White. Ela se auto-idolatrava. Olha o que ela falou no Testemunhos Seletos, volume 2, página 291. Ela diz assim, olha o que ela fala. Os livros do Espírito de Profecia e também os testemunhos devem ser introduzidos em toda a família observadora do sábado. Os irmãos devem conhecer-lhes o valor e ser impelidos a lê-los, ou seja, obrigados a lê-los. A própria Ellen White fala dos seus escritos e os coloca no mesmo nível, aliás, acima da própria Bíblia, porque ela não fala da Bíblia, fala que os livros dela têm que ser colocado como uma obrigatoriedade a sua leitura. Então, gente, nós estamos aqui tratando de coisas sérias. Aí quando eu leio aqui o Primeiros Escritos, página 258, onde ela fala, ai de quem mover um bloco ou mexer no alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Aí eles vêm dizer que não, que eu estou deturpando, tirando Ellen White do contexto, porque aqui ela está falando da mensagem do terceiro anjo e não da mensagem dela. Ô, meu amigo, qual é a igreja que tem a doutrina do juízo investigativo além de a igreja adventista? Somente a igreja adventista. E essa suposta mensagem do terceiro anjo é essa mensagem dos
sacrifício inacabado de Jesus, porque segundo o Adventismo, só a partir de 1844, Jesus começou a acabar a obra da cruz. O Tetelestai de João 19:30 não aconteceu lá na cruz, está acontecendo agora para o Adventismo. Então, do que Ellen White está falando aqui? Do que ela teve de revelação, que mais ninguém teve. Logo, é os escritos dela. E ela coloca os seus escritos, e não a Bíblia, repito, os seus escritos e não a Bíblia, como necessária para a salvação das almas. Então, assim, gente, quem entra pelo cano do Adventismo vai cair ou desaguar no lago de fogo eterno. Não siga esse caminho, repito. Quem segue Ellen G. White, o seu fim é no lago de fogo. Arrependam-se dos seus pecados. Creiam apenas em Jesus Cristo. Atos 4:12, só há salvação no nome de Jesus, em Jesus Cristo, é Ele que morreu pelos teus pecados. Então fuja desses engodos whiteanos colocados pelo Adventismo. Saia dela, povo meu. O Adventismo é caminho de perdição. Você precisa de Jesus, autor e consumador da sua fé. Que Deus tenha misericórdia dos adventistas, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que nós não nos deixemos engodar por enredos mentirosos como esse de Leandro Quadros. Ele disse, vocês ouviram, que quem não lê os livros da Ellen White está no céu da boca da onça, está perdido. Que Deus tenha misericórdia desses hereges, desses que estão enredados nesse engodo. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pela sua atenção. E se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.